Boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao José Marcos Cash, transformando conhecimento técnico em resultado real. E esse é o nosso 11º programa. E para um programa especial, um convidado para lá de especial. Ele, head de garantia da Scania, uma das maiores e melhores montadoras desse país. Johnny Kelly, tudo bem, Johnny? Ô Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem vocês de casa, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado pelo convite. Prazer também em recebê-lo. É um momento histórico aqui para o podcast, receber você aqui nesse podcast. É um momento histórico também na minha carreira, depois de tantos anos, depois das longas estradas que trilhamos, estarmos aqui, formando esse momento num momento memorável. Conta um pouco para o pessoal aí de casa que ainda não conhece você, se bem que você no mundo Scania é conhecido, digamos aí que por 80, 90% do mundo Scania. Conta um pouco pro pessoal de casa aí quem é o Johnny Kelly, o que o Johnny Kelly faz e qual a história do Johnny Kelly até aqui. Legal, obrigado Marcos, obrigado pela introdução. Até chamei de Marquinhos, né? Acho legal, né, pro pessoal de casa, a gente se conhece já há mais de 10 anos, quando parte da história, né? Nada por acaso, então acho que esse momento aqui é legal, que a gente tem uma construção de anos, né? Há mais de 10 anos atrás, eu diria que há 14 anos, iniciava a minha carreira numa concessionária da Scania, como menor aprendiz, onde eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho, né, por 2 anos, por um contrato. Passei pelo estoque, passei por reformadora, enfim, né, na linha de frente a gente acaba fazendo tudo. Depois desse período na concessionária como menor aprendiz, eu pude ser efetivado, e na época um grande, eu diria que um grande líder hoje, né, no mercado que tem aí é o Júlio Scalici, me efetivou na época junto com o Caio Ota. Eu falo o nome deles aqui porque eu sou muito agradecido. Minha carreira eu agradeço muito a minha carreira, né, ter tido um crescimento grande em razão desses 2 líderes que eu tive a oportunidade de trabalhar junto. E me permite uma parte, aí as nossas histórias já se conectam já, porque minha contratação na Scania foi feita na Codema foi feita pelo Caio Ota. Porra, que legal, que bacana. Foi feita pelo Caio Ota. E o Caio, que inclusive hoje, né, tá no México, mas o Caio também foi a pessoa que assinou minha contratação, e o Júlio foi quem assinou minha efetivação. Então, na época foi até engraçado, o Júlio, a gente não tinha ainda a reservista, eu não tinha reservista, eu estava com 16 anos e meio, eu comecei com 14 anos na concessionária, e aí eu tava com 16 anos e meio, o Júlio falou, meu, preciso efetivar esse moleque e tal, ele deu um jeito lá, conseguiu efetivar. A gente tinha um acordo para eu não servir o exército, né, até quando chegasse a minha idade, e acabei não servindo o exército, graças a Deus, até mesmo onde eu pude trilhar minha experiência na Codema, na concessionária da Scania, onde eu trabalhei por mais de 6 anos, né, no grupo. Então, até eu chegar na fábrica, trabalhei com suporte de garantia por um tempo. Depois fui engenheiro de suporte de assistência técnica, onde eu pude também desenvolver um trabalho mais focado no campo, focado em operações, onde eu pude aprender realmente, né, as dificuldades que os nossos clientes passam na ponta, e o que me deu a bagagem para minha atuação atual, né? Hoje eu sou responsável pela área de garantia da Scania no Brasil, e é onde eu exerço a função, né, junto com uma equipe maravilhosa, uma equipe que é responsável pelo suporte, né, no mercado Brasil, e que a gente tem o papel fundamental de realmente garantir, né, que o caminhão entre e saia o mais rápido possível, ou que ele, né, quando em atendimento, possa ser, né, atendido o mais rápido possível. Essa é a nossa expectativa, e a gente sabe dos desafios que são grandes, né? De certa forma a gente deve conversar já sobre os desafios, mas um pouco da minha trajetória no mundo da Scania, nesses quase 15 anos, né, de experiência da marca. Rapaz, mas você é um rapaz novo, que já tem 15 anos de experiência na marca já. 15 anos e passa rápido, né? Hoje eu tô com 29 anos. Então, vou fazer 30 agora em outubro. E, bom, comecei, como eu comentei, comecei com 14, então nesses 15 anos realmente, né, pude vivenciar diversas experiências diferentes. Aí como foi sua imersão? Já teve tem alguém na sua família que trabalha com manutenção, ou você caiu de paraquedas nesse mundo? Legal. De certa forma, eu meio que caí de paraquedas nesse mundo.
Meu pai, ele trabalha com manutenção de máquinas, que era diferente. Trabalhava, né, como operador e depois fez manutenção de máquinas em indústria realmente produção de látex, onde ele trabalhou por um bom tempo. Mas hoje, por razão do destino também, ele exerce, né, a função de técnico, né, mecânico de oficina, trabalha numa empresa, é especializado em manutenção. Mas eu, de certa forma, eu vim parar pela paixão da mecânica. Eu sou uma pessoa apaixonada por carro, por moto, por avião. E tem uma natureza dentro de mim que diz que eu nasci para resolver problemas. Então, eu gosto muito disso, né? Dessa questão de resolver problemas. Eu tô aqui, meu celular tem grupos de pessoas que andam de moto, grupos de pessoas que mexem com carro. Eu não tenho, por exemplo, eu tive um Fiat Bravo, eu não tenho mais esse carro, mas eu participo do grupo até hoje porque aparece problema lá e eu gosto de ajudar o pessoal a resolver. Então, é um pouco da natureza, né, essa questão de solução de problemas, e a gente, de certa forma, hoje está aqui representando a Scania. E é onde eu busco também atuar, de certa forma, para resolver problemas no dia a dia. A gente sabe que são extensos, são milhares de veículos, né, operando pelo Brasil, e a gente tem bastante desafios aí pela frente. Excelente. Para a galera de casa que não conhece, sempre surge uma pergunta aqui nesse podcast, sempre mandam mensagens, que é o que significa aquele logo da Scania lá. Você consegue contar para nós um pouquinho do que significa, qual é a história daquele logo? Com certeza, consigo sim, até faz parte, né, da integração da Scania, mas ali é o início, né, da nossa grande montadora. Mas basicamente a Scania começou com a produção de bicicletas. Então o grifo basicamente representa, né, uma coroa de bicicleta. E a águia, o leão, tem muita relação com a visão e a garra da Scania, né, de certa forma, e a gente pode exemplificar para diversos setores hoje, né, seja para resolver problema, para a parte associada, né, a suporte ao produto, para a parte associada à responsabilidade da marca. A gente trabalha bastante, né, com esse ponto, responsabilidade da marca no sentido de pessoas, desenvolvimento humano, responsabilidade com o meio ambiente. Então a Scania, de certa forma, aquele grifo, né, hoje que tem uma representatividade global, né, que começou lá na Suécia, iniciou ali como uma representatividade para bicicletas, depois trem, depois até chegar em caminhões, ônibus e por aí vai. Anotou aí, você de casa que sempre manda pergunta aqui, o que é que significa o grifo? Anotou? Você começou ali na garantia do concessionário, correto? Correto, exato. Hoje você rege de garantia da fábrica. Qual que é o maior desafio de gerenciar a garantia a nível nacional? Legal. A pergunta ela é muito boa porque remete bastante a um pouco de quando eu cheguei na montadora, né? Quando você vem, né, de fora e você chega na montadora, o principal desafio é você conseguir transmitir o que realmente está acontecendo no campo, né, o termômetro do campo para dentro da fábrica, porque existem milhares de pessoas trabalhando dentro, né, da montadora. Existe um processo robusto que faz análise de falhas, um processo de compras, um processo associado a realmente tratativas de desvios. Muito do conceito, um cara que gosta de ler bastante, mas muito do conceito Lean, que a gente olha para a produção, por exemplo, mas um conceito associado a, por exemplo, análise de falhas por Ishikawa, você fazer desdobrar um problema para chegar numa causa raiz definitiva, e que muitas vezes tem um tempo. Então, o principal desafio que eu vejo como head de garantia é, primeiro, tratar os desvios que acontecem, e a gente sabe que é máquina, tudo que é motriz exige manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. E basado nesse conceito, né, o fato da gente ter que tratar um problema requer necessidade de números. É muito importante a gente ter números o tempo todo do volume, quantidades, número de peça, para a gente conseguir quantificar efetivamente o tamanho do problema. Internamente, nós temos áreas que são responsáveis por consolidar todas as informações de forma global para tratar desvios. Então, não é basicamente porque aconteceu um pontual problema que não é tratado. Aquilo cai num fórum global em que a gente discute com outros países da Scania no mundo e nós buscamos, né, atuar, de certa forma, com prioridades. Então, falando um pouco até do conceito, né, a gente busca sempre atuar com prioridades voltadas à linha de segurança, legislação
que são os principais pontos, até como eu comentei, iniciei o podcast, né, com relação à responsabilidade da marca. Então começa-se com essas duas prioridades e depois a gente tem uma linha muito tênue para resolver os problemas de forma escalonada dentro de cada critério que aparece por grupos, subgrupos do caminhão. Então, desde motor, desde caixa, rodas, cabine, por aí vai. Então existe uma segregação dentro da Scania, mas o desafio realmente é conseguir equilibrar esse termômetro do campo com o que nós temos tratando dentro da fábrica. O termômetro do campo aqui, do que acontece lá no campo, com o que acontece aqui na fábrica, com a visão da fábrica aqui. Tem uma ferramenta que até eu como cliente testemunhei num dos grupos esses dias, que é o Dilefraz, né? Isso ajuda muito vocês, correto? Ajuda bastante, é uma ferramenta da Scania e que, de certa forma, ela tem o papel fundamental de receber das concessionárias tudo aquilo que acontece no campo. E é o único canal que nós temos que recepciona essas informações e que cai numa bolsa de engenharia em que a gente consolida todas as informações para realizar a priorização e as tratativas dentro da montadora. Muito bom, Johnny. Eu até gostaria de falar que como cliente, eu já fui consultor também da marca, mas como cliente eu percebi o quanto é importante o Dilefraz. Você concessionário aí do outro lado, eu percebi, façam o Dilefraz, reportem as falhas, porque fica mais fácil da engenharia, da garantia tomar decisão. Eu quando consultor, não percebi o tão importante ela o Dilefraz quanto percebo agora como cliente. Até um testemunho pessoal aqui de como cliente, a importância dessa solicitação que a fábrica faz. É super importante. É legal, Marquinhos, até pegando esse gancho, quando a gente olha para um sistema, né, a gente muitas vezes entende sistema como um mal necessário. Né? E olhando, por exemplo, para o sistema que nós recebemos, os reportes do campo, é o local em que nós quantificamos efetivamente, né, o que está acontecendo. E ele não serve apenas, eu estou falando aqui como responsável de garantia, mas ele não serve apenas para falhas dentro da garantia. Então, você de casa, ou você, no caso, né, concessionário, é importante que reporte falhas também que aconteçam fora do período de garantia. Até porque é onde nós estamos trabalhando e consolidando todas as informações do que está acontecendo. É o termômetro realmente do campo, é a sensibilidade que está ali dentro do sistema que a gente recebe esse reporte dos concessionários. Muito boas as colocações, Dionísio. E agora, como que a garantia influencia diretamente a imagem da marca e a relação com o cliente? Legal. Primeiro até, né, antes de eu te falar um pouco disso, mas o que é garantia? O que é garantia? Isso é importante. Né? Boa. Eu me inspiro muito no Simon Sinek. Ele costuma dizer, né, que as pessoas não entendem o que ou como fazemos, mas elas entendem melhor o porquê fazemos. Então, para quem está no dia a dia executando, a garantia nada mais é do que a confiabilidade do produto. Eu gosto de exemplificar, né, isso no dia a dia, quando a gente olha para um simples celular, um aparelho celular, né, quando você precisa de um suporte, você busca a garantia daquela marca. Então, o primeiro passo é entender o quão confiável está o produto. E aí existe uma linha de maturidade muito importante. Né? À medida que a gente lança produtos, ele passa por um ciclo de maturidade e que nos conceitos de engenharia nós acompanhamos através de uma curva e que na engenharia tem a nomenclatura de curva da banheira, que ela basicamente tem o desenho de uma banheira e que você imagina, fazendo uma análise simples, você tem no início da vida útil uma expectativa de falhas maiores de um produto até a estabilização depois de um certo tempo. Então, imagina que ela começa grande e vai caindo, depois estabiliza. Lá no final da vida útil, assim como a gente, quando fica mais velho, começa a apresentar algum tipo algumas falhas. Então, a gente tem muito disso, mas olhando para a garantia, basicamente é isso, né? O quão confiável está o produto. E a gente tem lançado bastante produtos nos últimos anos. O último lançamento nosso, né, o Super, inclusive em 2023. Quando lançamos ele, foi um produto que ele tem a eficiência energética, né, 8% de economia de combustível em relação ao próprio Scania. Ele tem uma diferença física do trem de força. É a única montadora que lançou efetivamente um trem de força diferente. Então hoje nós temos motor, caixa e diferencial novos. E qual o objetivo da Scania com tudo isso? É o futuro, a nossa preocupação. Né? O quão mais sustentável esse motor é,
o quão mais eficiência energética a gente consegue extrair dele. Então, os desafios do dia a dia, Marquinhos, aí é legal, você como cliente, né, tem isso, mas fazem parte, é como nós administramos esses desafios, que é o mais importante para nós. Então, olhando para a garantia, né, em si, né, e recapitulando, né, a tua pergunta, eu vejo que além dos desafios que nós temos no dia a dia, né, de certa forma, do suporte, do atendimento, de um rápido atendimento, né, você como transportador, acredito que tenha latente isso, mas é realmente o entendimento disso no dia a dia que faz a diferença, né, para nós. É isso que nós temos que ter o tempo todo aqui, um incômodo no nosso ouvido, para que a coisa realmente aconteça mais rápida, mais ágil, para que tenhamos as soluções no tempo hábil que o cliente necessita. Muito bom, muito bom. Como que é, Johnny, esse processo de tomada de decisão quando há um caso de garantia ali que é controverso? Legal. Como é que funciona o processo de tomada de decisão? É interessante, né? Hoje, até para explicar um pouco, né, para você também que está assistindo o podcast, a Scania trabalha com o princípio de autonomia das concessionárias. Então, de certa forma, existe toda uma cadeia de treinamentos para as oficinas, para os consultores. Existem literaturas que são desenvolvidas para os consultores, para os técnicos de oficinas, líderes de oficina, gestores de serviço. E a Scania fornece uma regra para as concessionárias e elas têm livre e espontânea decisão. Elas não dependem da fábrica para decidir um processo de garantia. Não há uma necessidade de um sim ou de um não da fábrica. E, de certa forma, tudo isso tem conexão com agilidade. Então, é não depender realmente da fábrica para que haja uma tomada de decisão. E a gente sabe que há situações que são controversas. Aí é um ponto interessante. Quando há uma situação em que o concessionário tem uma dificuldade técnica de entendimento da falha, existe um canal dentro de um sistema, é o mesmo que você comentou há pouco, o Dealer Fras, que tem a necessidade ou a importância essencial para suporte às concessionárias. E ela não tem o viés de responder à garantia. O viés é de responder do ponto de vista técnico. Então, olha, com base na sua pergunta, o auxílio para a identificação da causa raiz é esse. Então, onde são esclarecidos os pontos, mas assim, o sim ou não, no dia a dia, ele é puramente da concessionária. Nós, como montadora, ajudamos quando tem uma situação esporádica que pode acontecer sim, mas como praxe, né, a Scania trabalha com o princípio de autonomia da rede, então não depende da fábrica. Isso é escrito em um manual? É um manual? Legal, exatamente. Tem um manual de garantia, e nesse manual de garantia tem as políticas estabelecidas, isso é um manual para o concessionário. Tá? Então, até mesmo quando você compara, né, com o manual do veículo, lá não está falando políticas de atendimento. Lá fala basicamente, assim como a gente compra, de novo, no exemplo do celular, mas ele fala da política de garantia do produto. Então, de certa forma, é o como a Scania trabalha, definindo premissas, regras e o tempo todo atualizando essas regras. Uma vez por ano é atualizada essas regras, porque existem diversas políticas locais que são atualizadas e a gente vai fazendo esse trabalho de acompanhamento, de entendimento. E claro, existem diversas situações no dia a dia que exigem também da nossa parte um apoio, onde a gente entra para ajudar no intermédio do dia a dia. Boa, excelente. Revisão, tem alguma coisa assim? Revisão eu tenho que fazer num período? Tá tudo dentro da política também ou não? Como é que funciona isso? Boa pergunta, né? Em relação à revisão, existe sim uma política de manutenção, que a Scania tem um prefácio de manutenção e que é disponibilizado para a rede de concessionárias. E os caminhões possuem um intervalo de manutenção definido. Como garantia, a recomendação do fabricante é sempre executar a manutenção na concessionária. E eu vou conectar com a frase que eu falei há pouco. Como existe um preparo, um entendimento de literatura, de consultores, oficina de forma geral, eles são responsáveis por entender e aplicar no dia a dia a manutenção. Você imagina, José Marcos, que você vá num técnico que não tenha o treinamento e o preparo, como nós, como fabricante, vamos garantir que efetivamente você consegue executar todos os procedimentos que foram demandados pela fábrica. E eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Eu gosto bastante de analogia, mas é como se você fizesse um trabalho como um médico
E de certa forma, você passou lá por um estudo, você fez um estudo, você passou por uma faculdade, você ficou alguns anos estudando. Não que na manutenção seja igual, mas existe um preparo das concessionárias para que elas executem as revisões, e a revisão não é só troca de óleo. Não é você pegar um lubrificante do motor, um lubrificante da caixa, do diferencial, e ir lá e aplicar. Existe uma planilha recomendada, e nós da garantia, né, conferimos isso no dia a dia quando fazemos auditorias, justamente para entender se os concessionários estão seguindo aquela manutenção. Então, tem na regra, sim, na política de garantia da Scania, essa informação, e nós orientamos que os clientes sempre façam essa manutenção no concessionário. E eu vou dizer para você, não só dentro de garantia, como também fora do período de garantia. Fora da garantia também é importante fazer no concessionário. É importante porque você tem pontos a serem observados, e eu comentei há pouco, né? Depois você pode até colocar, eu posso te mandar uma fotinha da curva da banheira, se quiser mostrar, acho que é legal. Acho que é legal, o pessoal de casa ficou curioso com esse aí. O pessoal tem gente que tá acostumado com o banheiro do Gugu, a curva da banheira agora foi uma coisa interessante. A curva da banheira, de certa forma, né, que ela traz o ciclo da vida útil. Então, é importante você manter o produto com a manutenção adequada. E aí, até vou conectar um pouco com a área de garantia, tá? E aí, eu sempre estou indo em linhas, né, em fronteiras com falhas de produto ou com análise de produto. Mas assim, quando a gente olha para uma falha, elas só acontecem por 3 motivos. Ela acontece por falhas de engenharia, que é onde necessita realmente do apoio do fabricante. Ela acontece por falha de manutenção, ou ela acontece por falha de operação. Então, dentro desses 3 pilares de manutenção ou de execução de uma correção de falha, quando existe um desvio, nós em garantia avaliamos. E quais são os critérios que a gente verifica? Os pontos associados à engenharia. Então, quando envolve uma falha de produto, material ou montagem, nós nos responsabilizamos. Quando envolve uma falha por consequência de uma não manutenção executada, a gente não tem como garantir. E quando envolve operação, piorou, porque a gente também não sabe muito bem, né? No dia a dia a gente sabe que existem diversos percalços aí de estradas, rodovias, etc. Mas com base nesses pilares, a gente busca sempre atuar do ponto de vista de engenharia. Então, falhas que acontecem como engenharia, a gente consegue cobrir, realizar o suporte, o atendimento, entre outros pontos. Muito bem, também. Muito bem, Johnny. Tio Zé tem um caminhão, mas ele só quer fazer nos KM determinado lá. Boa. Tem alguma coisa diferente para isso? Ou tem que seguir o que o tio Zé pensa, hein? Tudo isso hoje é uma fotografia, né? No passado, né, a gente tinha experiência e trabalhamos com isso juntos, mas vou voltar um pouco no tempo, né? 15 anos atrás. Nós tínhamos um intervalo fixo de manutenção a cada 15 mil quilômetros. Aquilo pra gente já era um desafio. Lá atrás, até mesmo, voltando nas séries anteriores da Scania, 10 mil quilômetros. Mas com a evolução dos produtos, o que o senhor Zé, que você comentou, que por exemplo, né, imagina que ele pode executar a manutenção de acordo com o intervalo que ele imagina, isso vai gerar um risco. Então, nós temos um intervalo de manutenção pré-definido, já com os ciclos, né, definidos, e existe dentro do portfólio de produtos da Scania também uma opção, né, que é o que a gente faz a análise baseada em telemetria. É muito inspirada no conceito de Fórmula 1. Eu não sei se você de casa, né, tem a paixão por Fórmula 1, eu adoro Fórmula 1. Mas olhando para a Fórmula 1, de certa forma, você tem ali um sistema trabalhando, seja eletrônica embarcada, a parte nossa de conectividade. Nós temos sistemas que fazem a gestão, de certa forma, né, das manutenções, e que você pode fazer a manutenção com um intervalo um pouco mais prolongado. Mas para quem já está mais acostumado com essa rotina de fazer a manutenção em ciclos definidos, é mais difícil essa adaptação. Mas se você tem a necessidade ou quer desafiar um pouco mais o produto, existe no portfólio da Scania a opção de você utilizar o flexível que é longo intervalo. Boa, muito boa. Pensando nos dois lados, Johnny, você que está ali de rede de garantia, que está vendo a dinâmica, que já tem 15 anos de experiência aí, qual que é a manutenção que você recomendaria para quem está em casa, para o consumidor que está em casa fizesse? Boa. Assim, primeiro, vou de novo voltar no conceito da manutenção, né, que não é só a troca de óleo. Esse é o primeiro ponto. Para quem está em casa, é entender.
Revisão, pessoal, não significa troca de óleo. Revisão significa você parar o produto e você fazer inspeções regulares ou inspeções em pontos específicos e que a montadora colocou o veículo dentro de uma área de teste, uma bancada de teste, por ciclos, por sequências de acompanhamentos, identificou que determinado ponto precisa de lubrificação a cada X quilômetro, que o óleo precisa ser trocado a cada X quilômetro. Então, esse é o principal ponto para quem está em casa assistindo esse podcast. Mas a manutenção que eu recomendo, eu vou dizer, né, que a manutenção ideal é aquela manutenção que é bem feita. Então, a manutenção bem executada, o que eu recomendo a vocês é sempre através de uma concessionária, dentro dos intervalos específicos. Não deixem de olhar para os lubrificantes, não deixem de olhar para a parte de lubrificação de chassis, não deixem de olhar para a parte de sistema de combustível. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem bastante desafios com a parte ali de sistema de combustível, em razão do teor de biodiesel aplicado, em razão da parte nossa, né, realmente do diesel que é aplicado na bomba, que temos desafios nacionais. O Brasil é um mini continente. Então, o diesel que você coloca lá no Nordeste é diferente do diesel do Sul. Então, de certa forma, isso gera um impacto. O caminhão que está ali operando no dia a dia acaba sentindo essa diferença ao decorrer das revisões. Muito bom, muito bom. Tá vendo aí, galera de casa? Tá todo mundo aí aprendendo. O cara é fera, hein? Meu caro Johnny, e quais são os indicadores que vocês acompanham ali? Os principais indicadores que vocês acompanham na garantia? Legal. Bom, principais indicadores estão associados às falhas. Então, nós temos um top de falhas. A gente chama de top 10. E que nós reportamos para a nossa engenharia global e tem o viés de acelerar cada vez mais o processo de solução. E é legal, Marquinhos, em pós-venda, né, nessa experiência, esses 15 anos que eu estou à frente de pós-venda, você vai perceber isso ao decorrer ao longo do tempo, que a gente, quando a gente fala assim, o problema foi resolvido, ele fica em silêncio. E é legal, isso é muito interessante. Quando o problema é resolvido, a gente para de falar dele. E a gente começa a falar de novos problemas. Talvez essa é onde mora a minha paixão pela engenharia, pela parte mecânica. Quando eu olho para produto, de certa forma, que é justamente isso. Né? No pós-venda a gente percebe que quando aquele assunto ficou mais em silêncio, ele não está sendo mais falado, ele está resolvido. E não significa, né, para você que está aí de casa também, não significa que ele não foi tratado. Pelo contrário, significa que ele foi tratado, ele simplesmente deixou de existir e a gente agora já está olhando para um outro horizonte, para um outro desvio, para um outro problema e vamos buscar de novo a solução. É um ciclo, ficar outras coisas, mas olhando para a parte de falhas, essencialmente falando, né? E a gente tem um trabalho de PDCA, né, voltado à análise também de falha. Eu comentei do Chical há pouco, é uma ferramenta, né? O PDCA também olhando toda a parte de planejamento, análise, execução e depois uma verificação, né, de realmente a existência da solução. Ela existe e ela é viva no dia a dia. É que como a gente tá tão dinâmico, né, tudo muito rápido hoje, né, as coisas acontecem, nossa, muito rápido. A nossa comunicação hoje está mais rápida, os aparelhos celulares são os grandes responsáveis por isso e a internet também. Então, olhando para tudo isso, a gente tem desafios que fazer com que ainda aconteça mais rápido. Então, no dia a dia, é onde a gente busca trabalhar e atuar para conseguir a solução o mais rápido possível. Muito bom, muito bom. O pessoal aí de casa está aprendendo, eu também aqui estou aprendendo aí. Johnny é fera, head de garantia da Scania, uma das maiores montadoras desse país e do mundo também. Johnny, o que muda na gestão de garantia com o avanço da tecnologia embarcada e da telemetria? Boa, legal. Aproveita, eu gostaria que você aproveitasse e já falar com o pessoal de casa o que é o Cisan 7 também aí, que eu tô ouvindo esse nome aí e até agora não entendi muito bem o que é que muda com o Cisan 7 aí. Legal, Marquinhos, boa. Bom, com o avanço da tecnologia, acredito que o principal ganho que nós já temos, estamos testando, e que é bastante bacana, há alguns anos, nós não iniciamos com IA agora, nós não trabalhamos com inteligência artificial a partir do momento. Agora a gente percebe um certo pós-pandemia que a gente, né, a gente fala mais vezes de chat GPT, tem mais tempo, né, de experiência. Nós iniciamos com o trabalho de inteligência artificial em 2015. Nossa Senhora!
quando introduzimos um sistema no Brasil, um sistema de garantia global. E nesse sistema, de certa forma, ele é responsável por recepcionar o que nós denominamos de relatório de oficina. Aqueles laudos que os técnicos fazem, eles descrevem o que aconteceu efetivamente com o problema, a causa e a solução. E muitas vezes a gente pede a localização da falha e o código da falha. Aquilo não é à toa. Até comentei há pouco de Simon Sinek, né, que é um cara que me inspira muito. Mas o porquê que a gente pede isso numa regra de garantia, por exemplo? Né? O problema, a causa, a solução, a localização e o código da falha. Porque dentro da Scania, há anos, existe um banco de dados e que nós consolidamos aquele relatório que tem o objetivo de facilitar o trabalho da oficina. E veja que interessante as conexões. Quando o técnico ele manda um relatório de oficina, ele resolveu um problema. Ele substitui uma peça, ele atendeu um cliente no assistance, enfim, tem N possibilidades. Mas nós recebemos aquelas informações num sistema e as frases, basicamente, elas são somadas dentro do banco de dados, da onde saem, por exemplo, aqueles relatórios que orientam o técnico dentro das ferramentas de diagnóstico. Então vamos supor, tem uma peça, um isolador de vibração, que o técnico fez um diagnóstico. Ele identificou o problema, a causa e a solução. Ele identificou e colocou a localização. No caso não é uma falha eletrônica, então não vai ter um código de falha. Mas ele descreve isso num laudo. Nós recebemos e vamos supor que futuramente tem um barulho no caminhão, na cabine. Dentro das ferramentas de suporte, no catálogo da Scania, no catálogo de peças, tem lá a descrição de funcionamento, a análise de falha. Tem outras ferramentas também, como de diagnóstico, o que nós chamamos até hoje, né, de SDP3. Aquelas ações para indicar o técnico da oficina a resolver o problema, saem dessa conexão com o sistema de garantia. Então está tudo integrado e de novo, há anos, há bastante tempo. O que a gente está fazendo hoje ao invés de trabalhar, de certa forma, na instrução apenas para a oficina quando acontece uma falha, nós estamos desenvolvendo métodos que facilitem o trabalho do consultor técnico. Então, o consultor técnico, através de um sistema, ele vai ter a possibilidade de, quando ele começar a descrever a queixa do motorista, a queixa do gerente de manutenção, ele começar a descrever, dentro do sistema, já vai aparecer uma recomendação de palavras, igual acontece quando a gente manda uma mensagem, por exemplo, e baseado na peça que eventualmente tem identificado a causa raiz, ou está em análise a causa raiz, quais as possibilidades de falha que podem ter acontecido. Tudo isso para facilitar o trabalho de quem vai realmente executar na oficina a manutenção corretiva. O que vai facilitar a solução e dar fluidez ao serviço. Isso é economia no bolso do transportador final, correto? Perfeitamente, Marquinhos. E aí isso gera mais a disponibilidade, gera mais tempo para operar realmente do caminhão. Muito bom. Como head, você é responsável pela garantia nacional da marca, correto? Correto. Como head, como é feito o processo de parceria assim, com as concessionárias para agilizar o processo de garantia? Legal. A gente tem uma comunicação a cada 2 meses com todos os concessionários, então ele é cíclico em relação à parte, né, de suporte, não só o suporte de garantia, porque a garantia ela é uma parte do processo, né? Ela é uma pequena parte do processo. Existe uma área na Scania de desenvolvimento, existe uma área que está focada, né, em processos, padronização, análise realmente, né, do dia a dia. Então, como garantia, o nosso papel hoje fundamental é realizar o suporte e aplicar instruções. No dia a dia, hoje a ferramenta WhatsApp se tornou basicamente a ferramenta que a gente conversa em tempo real com todos os concessionários. Nós temos grupos, por exemplo, onde tem mais de 200 pessoas que a gente consegue apoiar em tempo real. É claro que tem dúvidas que as pessoas mesmo se ajudam baseado na experiência, mas olhando para a comunicação com as concessionárias, é feito através de uma associação. E a cada 2 meses a gente realiza encontros para mostrar como estão as estatísticas, os índices e falar um pouco também a respeito dos temas de garantia, que eventualmente tem dúvidas do lado da operação. Hoje a Scania está presente em todas as regiões e todos os estados do país? Hoje nós estamos com mais de 200 pontos de atendimento e estamos em todos os estados e regiões do país.
Ah, muito bom, muito bom. E com relação à garantia, o que é que mais atrasa assim no processo da aprovação de uma garantia hoje? Hoje o que mais atrasa do ponto de vista atendimento é a dificuldade de identificar a causa raiz. Isso eu acredito que é o que mais impacta, de certa forma. Esse momento de análise, e eu vou de novo fazer analogia, tá, com o hospital, mas é como se você tivesse um paciente que está numa maca, que passou por uma triagem e está lá esperando um atendimento. Basicamente, há situações em que a gente não percebe a assertividade no diagnóstico. Então, isso acarreta numa demora para definição e que, de novo, a garantia ela é parte do processo. Existe um processo de abertura de ordem de serviço, o processo de separação de peças no estoque, existe um processo por trás e que, de certa forma, a gente coloca no globo, mas no final do dia é o caminhão em garantia. E aí a demora, eventualmente, nessa identificação acarreta, nessa decisão, efetivamente, torna ele um pouco mais moroso. Então, as situações de desafios que a gente tem que trabalhar é justamente a orientação para apoiar no diagnóstico das concessionárias para ser mais assertivo, mais rápido. Muito bem, muito bem. Vocês estão com... A Scania está com um negócio diferente aí, que é o segundo ano, a garantia do trem de força. Pô. Eu ouvi mais falar mais ou menos. É a garantia do segundo ano, porque se popularizou assim. Uhum. Mas a garantia do segundo ano é igual à garantia do primeiro ou tem alguma diferença entre uma e outra? Boa pergunta. A garantia do primeiro ano ela é a garantia, basicamente, que ela contempla 3 meses legal, 9 meses contratual, para o caminhão inteiro. E a gente sabe que tem lá uma lista com itens de desgaste, e aí no manual do caminhão, existe um manual de garantia, que tem lá quais são, basicamente, os componentes de desgaste. E olhando para o trem de força, o que é o trem de força? Né? É legal explicar para quem está em casa. Eu vou de novo na linha do porquê. Tá? A gente precisa entender o que é o trem de força. Então, o trem de força, basicamente, é tudo aquilo que move o produto. O caminhão. O caminhão. Eu vou falar de forma geral, né? O que move o caminhão ou o ônibus, que a gente também trabalha com ônibus. Também tem ônibus, né? A Scania também trabalha com ônibus, então o caminhão ônibus tem um trem de força. O trem de força ele é composto de sistemas. Então tem lá o sistema motor, caixa de mudanças e o diferencial. Algumas aplicações possuem retarder, que é basicamente um sistema de frenagem hidráulica, que vai ali no cardan, e também cubos redutores, que é basicamente para ajudar a melhorar a tração das rodas em algumas operações específicas, mais geralmente fora de estrada, ou operações mais robustas exigem esse tipo de aplicação. Então, a Scania concede 3 meses legal para o caminhão completo, 9 meses legal para o caminhão completo, considerando todas as políticas da fábrica, e mais 12 meses adicionais para o trem de força. Então, peças internas banhada a óleo para motor, caixa e diferencial, considerando aí essas aplicações. No caso, a maioria hoje rodoviária, de certa forma, é o que tem essa cobertura. Eu fui comprar um celular, Johnny, e queriam me embutir esses 12 meses a mais aí, mas eu tinha que pagar uma taxinha a mais ali. Legal. O cliente da Scania tem que pagar uma taxinha a mais ou não? Isso aí para no Scania 0800. Legal, isso já vai incluso. Todo o caminhão, né, que é comercializado. E aí tem umas operações específicas, por exemplo, off-road. Off-road é a única exceção que não tem essa concessão de 12 meses adicionais para o trem de força. Mas olhando para o produto Scania, né, para o caminhão Scania, e a grande maioria rodoviário, olhando, né, para o volume de veículos, ele já vai. Incluso não tem um pagamento adicional por parte do cliente ou, eventualmente, um pagamento, né, igual você comentou, é cobertura estendida que geralmente tem nas lojas, né? Geralmente... o vendedor de celular, você que tentou me vender esse celular aí, tentou me cobrar mais, uma multadora histórica não cobra e você aí tentando me vender esse celular. Eu vou te falar aí. Vou te falar, viu, meu cara? Então, o cliente Scania não paga mais para ter essa garantia adicional aí, correto? Não paga, correto, Marquinhos. Muito bem, Johnny, muito bem. Pode tomar água aí. Vou tomar aqui. Fica à vontade. Tomar uma aguinha aqui também. Essa água aqui... Gosto diferente essa minha água aqui. Essa aqui eu tenho certeza que se colocar numa Harley Davidson ela pega. Pega? Pega, com certeza.
Ô, Johnny, muito bom. Johnny, falando de garantia ainda, que garantia é o tema da presença de hoje, do nosso debate de hoje. Muito bom, por sinal, estou aprendendo muito até aqui. Tenho certeza que você é de casa também. Qual foi o caso assim mais inusitado de garantia que você já recebeu? Legal. Bom, tem casos que são interessantes, mas o caso que eu recebi até hoje, o mais interessante foi de um concessionário que atendeu um cliente e na abertura da ordem de serviço ele colocou o chassi, as informações e o cadastro desse veículo ele estava cadastrado como um Fiat Uno. Então, eu acredito por uma questão sistêmica e também acredito que algum erro aí, que eventualmente, mas o processo ele aconteceu e no sistema ele chegou para a Scania, o cadastro, na verdade, né, aquele número, como identificado como um veículo de passeio. Então, eu acredito que foi o caso mais inusitado que eu peguei até hoje, que falei, pô, mas um Fiat Uno, né? De onde saiu isso? Será que é um Fiat Uno com motor Scania? Ou com um trem de força Scania? É impossível, mas acredito que foi o caso mais inusitado e que, enfim, a gente, né, tratou da forma devida e é o mais interessante aí que eu me recorde. Mas tem um ponto que é importante, até conectar com essa sua pergunta, né, do inusitado. No dia a dia, nós, para identificarmos uma falha, temos lá as peças causadoras das falhas. Então, todo componente do caminhão tem um número de peça, e esse número de peça, dentro do sistema, pertence a um componente. Um exemplo aqui é uma válvula. Uma válvula do motor tem lá um número de peça. Quando nós da engenharia recebemos as informações, né, em garantia, recebemos as informações na fábrica, aquele número de peça ele é como se fosse um RG do componente. E aí, conectando com a pergunta inusitada, eu acredito que, do ponto de vista mais responsável, inusitado aconteceu para nós, foi o fato da gente receber um reporte de garantia de uma peça, que ela tinha um histórico de falhas muito grande. Nós resolvemos e o concessionário, acredito por uma oportunidade administrativa lá, colocou o número da peça incorreta. Nós movimentamos engenharia, compras, fornecedor, uma porrada de gente para entender. E não era só uma, havia um volume já, efetivamente, daquele grupo de concessionárias. E que a gente, analisando essa informação, pensou, pô, a gente precisa dar um pulo nessa concessionária. A gente precisa ver essa peça. E aí, feito isso, nós fizemos essa ação, visitamos essa concessionária e quando chegamos lá era o número da peça incorreto, não era efetivamente meu Deus, aquele componente. Enfim, movimentamos uma legião de pessoas e que foi um caso que marcou muito, foi um caso inusitado, né, que a gente falou, poxa, realmente a gente pode ter oportunidade de melhoria, mas é algo que eu queria trazer, né, para quem executa a garantia no dia a dia, a importância de uma identificação, a importância realmente de você informar um número de uma peça, porque isso pode, dentro da fábrica, por exemplo, reverberar de forma negativa, porque aquele componente tinha sido melhorado. Então, mas isso é muito bom porque mostra também a preocupação de vocês, da montadora, de ir até a campo, olhar e identificar se realmente aquela era a peça. Obviamente, o interessante é que vocês vão quando vocês sabem que a peça é aquela correta. O correto a partir de mim, que eu acho que é uma filosofia de vocês da Scania. Exato. Correto a partir de mim. Porque aí vocês tomam ações para sanar e para deixar em silêncio, como você falou, aquela falha. Para deixar em silêncio aquela falha. Mas é muito importante porque mostra a preocupação de vocês com relação aos temas que sobem até a montadora. Isso é muito interessante e traz segurança aí para quem está em casa. E quem está em casa, a gente costuma ouvir muitos mitos. boa. Isso é muito comum. A gente ouve muitos mitos e mitos também sobre garantia. Existe algum mito para quem está em casa que você gostaria de desmistificar? Olha só, minha língua portuguesa está muito boa. Desmistificar. Foi meu pai que me ensinou essa palavra. Bom, Boa. um mito gigantesco que eu vejo que existe
E aí é legal para ajudar, né, quem está em casa entender. Eu ouço bastante, tá? Eu viajo o Brasil, né? Eu procuro visitar, eu tenho uma agenda do ano para quais clientes, quais concessionárias, né, eu vou visitar. E quando eu visito clientes, eu ouço bastante eles comentarem sobre, vou dar o exemplo de um componente, né, que é bastante latente no dia a dia. Nós recebemos, mas o caminhão da Scania não tem garantia de bateria. Eu não sei de onde saiu esse estereótipo. Mas tem. Então, é o ponto. Existe. Então, é um mito que, acredite, eu ouço todo santo dia, eu ouço de algum lugar que, mas o caminhão... Eu falo muito com os clientes, né? Inclusive, grupos de clientes que nós temos aqui do Brasil inteiro. Mas existe essa distinção. E o que eu gosto sempre de enfatizar, né? Até quando a gente conversa, quando eu converso com N clientes, justamente na linha de análise de causa raiz que a gente para muitas vezes e a gente começa a criar esses estereótipos. Então, vou dar exemplo da bateria. A bateria não existe nenhuma restrição da Scania para baterias. Isso é muito importante para você que está ouvindo ou assistindo esse podcast, porque nós concedemos a garantia de bateria normal, 12 meses, assim como para o produto, né, completo. E apesar, né, de ser o item que a gente sabe que vai desgastar, o que a gente percebe muitas vezes é que existem ligações conectadas de formas incorretas, ou existem eventualmente algum tipo de extração de energia ligada de forma irregular. E aí, para você que está em casa, não sei se você sabe também, mas existe um ponto no veículo, especificamente falando, dentro ali do painel elétrico, específico para ligar componentes externos. Então, componentes como rastreador, geladeira, televisão, cafeteira, micro-ondas. Existe um local específico que a Scania ela deixa ali separadinho para fazer esse tipo de conexão, justamente para não ligar diretamente na bateria e ocasionar numa redução da vida útil do componente. Tem alguma dificuldade, né? Nós temos alguns vídeos, né? A gente pode depois deixar o link aí para você compartilhar, né? Existe um site da Scania que é possível ser cadastrado, chama Truck Body Builder, que basicamente ele tem a função principal de instruir esse tipo de situação. Então, eu quero ligar um baú. Como é que eu faço para ligar um baú no caminhão? Como é que eu faço para ligar um sistema de refrigeração? Eventualmente por alimentação, se tiver algum tipo de necessidade de conexão. Como é que eu faço para ligar uma geladeira? Existe esse tipo de instrução da Scania para o mercado e fica disponível dentro de uma literatura específica. Qual o nome é? Truck Body Builder. E aí eu vou mandar o link para vocês para facilitar, o nome tá em inglês aí. Ele vai mandar o link aí porque nós só fala português e mal. Nós só fala português e mal. Truck Body Builder. Exato. Isso? Eu vou mandar o link para vocês e inclusive do o link time... vai estar na descrição aqui, pessoal. Exatamente. O link o time do Marcelo Galão, o Ivanovic, que são responsáveis lá pela área de engenharia de vendas, quem disponibiliza. Mas tem um vídeo, inclusive, do nosso time da Scania Brasil, que explica como conseguir o acesso e que ajuda bastante no dia a dia em carroçadores, implementadores, de certa forma, a ter essa informação mais fácil, né, e mais ágil também. Muito bem. Se você pudesse mudar uma única regra no Brasil na garantia, qual seria e por quê? Olhando hoje para mudar a política, eu diria que eu estaria infringindo uma regra da Scania global. Até para você entender, nenhuma regra ela é criada localmente. Então, para você que está aí de casa, nós recebemos um manual global, ele vem em inglês, nós traduzimos esse manual e seguimos uma política. A mesma política que é aplicada lá na Europa, ela é aplicada aqui no Brasil. Aí, respondendo a sua pergunta, por exemplo, né, o que eu poderia sugerir, né, como uma mudança na regra de garantia? Uma mudança na regra de garantia, eu acredito que está muito associado a determinados componentes ou determinadas falhas. Por exemplo, quando a gente fala de situações em que o veículo ele vem dentro do período de garantia apresentando algum tipo de desvio, mas ainda não teve o diagnóstico finalizado. Se eventualmente finalizou ali o período de garantia, hoje é dia 20 de agosto, mas você levou seu veículo até uma concessionária amanhã, dia 21, para a gente
ter uma flexibilização para conseguir atender. Né? Porque no final do dia não é a regra que é mais importante. No final do dia é o cliente que é o mais importante. Nós seguimos hoje uma política, mas dói meu coração quando a gente tem que aplicar tudo isso. Infelizmente, né? Faz parte da regra, da política no geral. Mas eu vejo que é uma oportunidade que a gente poderia pensar em como adequar. Eu amei uma parte da frase, estou prestando atenção, e amei uma parte da frase que você falou. Eu gostaria que você falasse olhando para o pessoal de casa. No final do dia, quem é que é importante? É o cliente que é o mais importante. No final do dia, não é a regra que é importante. O cliente é o mais importante. Esse espírito, esse pensamento traz para quem está em casa, para quem anda de scanner, para quem pensa em comprar, segurança em comprar da marca. Segurança, traz tranquilidade. Eu vejo, Johnny, ao longo da nossa conversa, que você é um apaixonado, não só por garantia, mas por manutenção, Sim. de forma geral. Sim. Quem são as suas inspirações Boa. no mundo da manutenção assim? E quem são as suas inspirações nesse universo? Legal. Bom, inspirações, eu procuro me inspirar no dia a dia, né, em grandes líderes que eu já tive ou que eu li. Procuro ler e me inteirar bastante, né, não só voltado à manutenção, mas até comentamos há pouco, né, para quem está em casa, a gente falava um pouco antes de começar o podcast sobre manutenção. E um livro que eu estou finalizando a leitura dele é do professor Falcone, que é Gerenciando a Manutenção Produtiva, que ele explica o que é manutenção. Ali naquele livro você consegue aprender o que é efetivamente manutenção. Mas eu gosto de me inspirar em marcas. Eu não me inspiro efetivamente só na pessoa. Eu tive grandes líderes ao decorrer da minha vida na Scania. Pessoas que eu comentei, Caio Ota, o Júlio Scalise. O Evandro, ele não foi meu líder direto. Terra de Melo? O Evandro, exatamente, o Evandro Terra. E você deve lembrar muito, né? Eles são grandes responsáveis pela minha paixão hoje, eu diria. Que foi justamente o que me despertou a necessidade de pensar, olha, vou fazer engenharia ou vou fazer um outro curso voltado à gestão, de administração. Então, você deve lembrar, a gente ficava, né, toda sexta-feira, das 6 da tarde até mais ou menos 10, 11 horas da noite, ficamos fazendo isso por mais ou menos aí de 6 a 8 meses na época, para aprender do caminhão, para aprender como as peças funcionam, para aprender como aquele componente eventualmente trabalha. E aquilo me despertou uma paixão, mas eu comentei em relação às marcas, né? Uma das marcas que eu tenho uma paixão é a Scania. Quando eu olho para a Scania e eu vejo veículos, a história do Brasil passa pela Scania. Eu acredito que o Porto de Santos, estive recentemente em Paranapiacaba, mas as maquetes lá de Paranapiacaba, por exemplo, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, próximo aqui de Santo André, lá tem a maquete de quando começaram as ferrovias, quem fazia o processo de extração, eventualmente, dos trens, era o caminhão Scania, era o jacaré, né, que a gente tanto fala hoje. E não à toa, Marquinhos, eu tenho o caminhão tatuado aqui no braço. Aham. Eu tenho o jacaré tatuado no braço e tenho a minha segunda paixão. Dá pra pegar aí na câmera aí? Acho que não sei se vai pegar, mas eu mando pra vocês depois aí uma fotinha. Mas eu tenho um jacaré tatuado. E a minha segunda paixão moto? Eu diria a segunda marca. Não é moto, é quase uma moto. É uma Harley Davidson. Harley Davidson. Que me inspirou também no conceito de manutenção. A Harley trabalha com um princípio, eu acho muito legal isso, tá? Assim, de mercado aberto, que os manuais de manutenção preventiva e corretiva são divulgadas pela Harley Davidson. Você consegue entrar com o seu chassi no site da marca e lá você consegue extrair manual da parte elétrica, manual da parte hidráulica, manual da parte mecânica. Então, se eu precisar, por exemplo, saber como eu desmonto uma roda de uma moto, eu consigo saber através da própria Harley Davidson. Então, isso desperta em mim, além da curiosidade, mas uma paixão maior pela manutenção. Muito bom, muito bom. Eu queria te propor agora, Johnny. A gente tá chegando aqui, passa muito rápido, o papo é muito bom, passa muito rápido. Já vai quase finalizando aqui o nosso podcast. Eu queria te propor agora uma viagem no tempo, topa? Top. Eu queria... Boa.
O que é que o Johnny de hoje diria pro Johnny de 14 anos atrás? Hoje tecnologia, né, é bastante interessante, mas o que o Johnny diria pro Johnny de 14 anos atrás, né, o mesmo que eu imagino que eu vou instruir meu filho, comece. Tem uma frase do Luther King que ele fala bastante do try again and again and again. Então, assim, comece, tente e tente de novo, de novo, de novo. Não pare. Porque se você parar, alguém vai te ultrapassar. E olhando para esse Johnny de 14 anos, acredito que o que eu fiz, basicamente, foi isso. Começar e não parar até conseguir. E se eu conseguir, eu vou de novo e vou pro próximo passo. Então, é o que eu recomendo hoje para a molecada aí que está começando no Senai, para a molecada que está no primeiro ano de engenharia, que é um caos. Faculdade de engenharia realmente começa lá 100 alunos e acabam 10. É o que eu sempre gosto de comentar no dia a dia, que é gerar essa curiosidade em quem está iniciando e acreditar. Acho que isso faz diferença no dia a dia. Busquem sempre aprender, porque conhecimento ninguém vai tirar de você em hipótese alguma. Ninguém vai tirar de você. E tem uma pessoa ou duas pessoas que eu me inspiro muito, que eu não comentei, e essas duas pessoas me inspiram em outros sentidos. Uma em como tratar as pessoas, uma pessoa que é o João Luiz, o Buzzi, da Scania. Né? O João tá fazendo... Adoro esse cara. O João me inspira como tratar as pessoas. E tem um cara que é fantástico, que me inspira, como aprender. Como aprender a aprender. Como continuar aprendendo. Como fazer perguntas. E que esse cara não tá no Brasil hoje, né? Até mando um abraço para ele, é o Demétrio Fernandes. O Demétrio, você conheceu ele, ajudou bastante a gente na época de Scania Brasil, quando trabalhávamos, inclusive, 1001, entre outras histórias aí que nós tivemos, né, pela Scania, mas que me inspira, de certa forma, a gerar o conhecimento como um pilar de tudo. Então, eu não sei, né, você de casa, em quem você acredita, qual é a sua fé. Eu acredito num arquiteto, eu tenho sim uma crença, mas, né, como inspiração e olhando, né, para essas duas pessoas que eu comentei, eu vejo que o que eu poderia orientar para 14 anos atrás é começar e não parar. Ficar embaixo o tempo todo. Muito bom, muito bom. Comece e não... Termine. Não pare. Não pare. Comece e não pare. E eu sempre gosto de falar a minha velha e boa frase, que meu host, ele já... O pessoal da Sonoplastia ele adora, que é a frase do nosso inesquecível Guimarães Rosa. É junto dos bons que a gente fica melhor. Hoje aqui eu tava junto do bom, viu? Mas bom mesmo, como se diz lá no interior de Minas. Lá no interior do interior de Minas Gerais. E eu gostaria de falar o seguinte pra você. É uma honra imensa receber esse cara aqui. E falar pra você que tá em casa, ande com gente sonhadora. Anda com gente que acredite em fazer do impossível algo possível. Porque essas pessoas elevarão você para o próximo nível. Essas pessoas elevarão você para novos hábitos. Ande com gente que é sonhadora, gente que é vencedora. E aqui a gente tem um vencedor. Obrigado. A gente tem um cara que sonhou, que começou lá atrás e hoje é o gerente, o head nacional de garantia de uma das maiores montadoras, aliás, desse país não, do mundo. Uma das maiores montadoras do mundo. Eu gostaria, Johnny, que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, mandasse um abraço, aproveitar aqui e mandar um abraço aí pro Júlio Scalice também, Caio Ota, que me contratou, fez o primeiro contrato lá, quando eu cheguei lá, retirante, com a mochilinha nas costas. Cheguei aqui nessa cidade enorme, multicultural, com R$300, 2 mochilas, e hoje tenho a honra de fazer o podcast com o Head Nacional de Garantia da Scania, uma pessoa que eu tenho admiração, respeito e que vai muito, mas muito mais longe na sua carreira. Uma pessoa que eu tenho a respeito não só como profissional, mas também como ser humano. Deixa pro pessoal de casa aí, Johnny,
manda seus abraços, sua mensagem aí para quem tá em casa, para quem vai assistir esse podcast. Abraço aí para Érica, pro Biagini por ter permitido esse momento que vai ficar para sempre guardado na minha memória, na minha retina e no meu coração. Obrigado, Marquinhos. Legal. Emocionante seu discurso, de verdade. Me passa um filme na cabeça. Porque realmente a gente começou... a gente comia pizza com a mão suja de graxa. Falo isso com muito orgulho hoje. E faria tudo de novo. E faço hoje se precisar de novo. Eu acho que no final do dia somos seres humanos, né? No final então a gente aprende cada dia um pouco mais. Mas o recado que eu gostaria de deixar para você de casa, além da essência, né, do ser humano, mas tenha uma ordem de prioridade para, primeiro, cuidar de você. Você é responsável por se manter vivo, né? Cuidar da sua saúde. Segundo pilar, família. É um pilar que eu tô com a minha esposa, hoje atual esposa Priscila, né, desde os meus 14 anos também. Então estamos há 15 anos juntos, casamos há 6. Mas é o pilar, é o que me ajuda a tomar decisão, é o que me ajuda a realmente construir ou me reconstruir como homem no dia a dia. E um terceiro ame o que você faz. Ame o que você faz, porque isso é importante não só para você como ser humano, não só para você como família, mas olhando para o seu futuro, né? Acho que amar o que você faz é muito mais além, é muito mais filosófico do que a gente trazer isso, mas que se você está fazendo aquilo por fazer, deixe de fazer, vá fazer outra coisa que talvez você não esteja realmente apaixonado por aquilo. Então, são os 3 pilares que eu recomendo para quem está assistindo. E uma mensagem que eu gosto de usar bastante, né? E aproveitar para agradecer meu diretor, Fernando Valiati, o time de gestores que tem ao lado, Marcela Cássio, meu gerente, João Luiz, enfim, todas as lendas que estão no meu dia a dia, o Galão, todos os heads, né, que estão no meu dia a dia e me ajudam, né, a reconstruir, a construir um trabalho da Scania para o Brasil. E também falar dos meus pares, de certa forma, mandar um abraço para o Alexandre Mota, que é o head de forma global aí da América Latina de garantia, para o Jonas, que é head global da Scania também de garantia. Acredito que é muito legal a gente falar do tema e eu acredito que poucas pessoas têm o interesse de querer falar do tema, porque ele acaba sendo polêmico, mas eu acredito que tudo fica leve como a gente trata, né? O João Luiz me fala muito, né? O seu sim ou o seu não é o mais importante. É o como você fala o seu sim e é o como você fala o não. E a gente, no dia a dia, se adapta com isso e a gente tem que ter maturidade para entender, né, todo esse contexto, porque a importância no dia a dia, o cliente é o nosso olhar, a solução mais rápida é o nosso olhar e a gente quer continuar essa construção o tempo todo na Scania. Muito bom, muito bom. Um abraço também, eu gostaria de mandar também um abraço pro João Luiz Buzzi, gostaria também de mandar um abraço pro Marcela Cássio, gosto muito desses 2 nomes aí. Imensamente feliz, Johnny, de te receber. Obrigado, imensamente feliz em guardar esse momento aqui com você, estar esse momento aqui com você. E para finalizar, já que você gosta de Fórmula 1, com a frase do nosso inesquecível Ayrton Senna. Seja quem você for, seja qual a posição que você ocupe, do grau mais alto ao grau mais baixo, sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá. Muito obrigado.